Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio Nogueira e esse é mais um episódio do nosso Assimilando e Integrando. Hoje eu estou trazendo é, uma discussão a partir de um dos pedidos que foram feitos lá no início. Né? A gente tem o nosso episódio zero, nosso episódio piloto, no qual eu estava convidando vocês para trazer alguns temas, né? Algumas sugestões para poder discutir aqui nessa série de vídeos e anotei as várias sugestões. Uma delas é a sugestão de tema da Judismara, que é minha aluna de estágio lá na faculdade. Né? Ela havia pedido para eu comentar um pouco, né, sobre o início da prática clínica, né, o início dessa caminhada enquanto psicoterapeuta. E aí eu me lembrei de um texto que a gente usa lá no nosso estágio, né? E eu acho que seria interessante poder compartilhar, né, com outras pessoas também a respeito desse texto que a gente usa. Provavelmente é um texto que algumas pessoas que estão vendo esse vídeo já devem ter tido contato com ele, né? É um ensaio da professora Celana Andrade, que foi publicado na RAG, na revista da abordagem gestáltica, em 2010. Né? Já tem 10 anos esse texto, mas é um texto que com certeza é um texto, poderia dizer assim, atemporal. Né? O nome do ensaio dela é Carta a uma Jovem Psicoterapeuta. Né? E é um texto bem curto, mas muito bonito, né? Muito profundo, toca em vários temas assim que são, acho que essenciais, né? Para a gente pensar esse início de jornada. A professora Celana coloca ali para a gente, né, que muitas vezes no início da nossa vida como terapeuta tem muitas perguntas que nos vêm, né, que nos aparecem ali naquele início de jornada, né, e tem três assim pontos que são bem importantes, né, que ela coloca, né. O primeiro é a angústia, né, se a gente vai ser um bom terapeuta ou não, né? E eu acredito que seja uma angústia de certa forma boa, porque se a pessoa não se questionasse a respeito disso, talvez ela não tivesse muito juízo, né? Muita responsabilidade ali, porque a gente está lidando com vidas. Né? Então existe uma responsabilidade, né, no nosso trabalho, no nosso papel enquanto psicoterapeuta. Então, a professora Celana aborda esse primeiro ponto, né, sobre a angústia de ser um bom terapeuta, e aquelas perguntas, né, do tipo, será que eu realmente tenho conhecimento suficiente, né, será que eu tenho habilidade minimamente para poder lidar com algum caso, para poder fazer manejo clínico, né, bom, talvez a pessoa não tenha de todo, né, o conhecimento primeiramente, mas pode se desenvolver, né? Por isso que é importante continuar fazendo cursos, seguir fazendo a supervisão após a graduação, né? Para que você tenha condições de trabalhar com responsabilidade, com ética e com uma formação tecnicamente mínima, né? Que seja viável ali para atender alguns casos. A professora Solana também ela traz um segundo ponto, né, que é a cobrança das outras pessoas. Né? Isso é bem comum. Eu reparo assim com meus alunos de estágio, às vezes ainda ali durante a graduação, familiares e amigos cobrando deles um determinado jeito de ser e de estar, né? E eu vejo, porque eu mantenho contato com alguns deles, né? E mesmo ali depois de formar, pouco tempo depois de formar, né, as pessoas questionam, mas você acabou de formar, você ficou 5 anos estudando, para que você vai fazer um curso de formação, uma pós, né, um mestrado? Vai trabalhar de uma vez, né, toca a tua vida profissional. E aí começa a perguntar e pressionar, é, perguntando se já tem cliente, se não tem, quantos tem, como que é, né? É, e às vezes questionando, peraí, você está fazendo um curso, né? Mas você está gastando mais do que você ganha, você não é mais estudante, não deveria mais estar te sustentando e tal, né? Será que vale a pena mesmo ser psicólogo, né? Então,
essa abordagem de familiares às vezes é algo realmente também que pode estar incidindo, né, sobre quem está começando na profissão, e é preciso ficar atento para abordar isso na sua terapia pessoal e na supervisão, né? E um terceiro ponto que ela coloca também de algumas perguntas que vêm de fora, né? E acabam incidindo sobre a pessoa, né? Em todo esse processo, vão levando a um questionamento, né? Uma certa inquietude, né? Uma certa angústia, como eu havia falado antes, né? E as pessoas perguntando: será que estou no caminho certo? Né? Será que eu devo ficar mesmo nessa profissão? Será que eu devo mudar de área? Enfim, né? Porque a vida clínica nem sempre traz um retorno tão rápido, nem sempre, às vezes sim, mas nem sempre, né? É, talvez a pessoa precise se posicionar um pouco melhor no mercado, ser conhecido, né? Eventualmente ter uma segunda renda, com um emprego fixo, paralelo à clínica, enfim, né? Tem alguns arranjos possíveis. Né? Então, isso somado com todas essas inquietações e perguntas de pessoas podem, né, levar esse questionamento: será que eu estou no caminho certo? Né? E a professora Serana, ela traz algumas outras perguntas que ela coloca que parecem ser muito mais interessantes e muito mais importantes de se fazer, na verdade, né? E que são importantes para o seu crescimento enquanto terapeuta, né? Que está iniciando uma jornada, né? Que é se perguntar se você tem uma atitude intencional e consciente de acolhimento com o cliente, se você busca compreender o cliente e permite que ele se revele com autenticidade, né? Se você acompanha o teu cliente com cuidado, se mesmo tendo algum erro, talvez alguma falha de manejo técnico, num sentido um pouco mais fino do manejo, né? Mas se apesar desses erros ali, né, talvez o manejo poderia ter sido um pouco melhor, mas se apesar disso você realmente foi ao encontro da pessoa, se você buscou acolhê-la, né, se você estava comprometido com o teu cliente, né, de maneira realmente assim dialógica, se você estava aberto, se colocando em horizontalidade, buscando estar com o cliente, se relacionar com esse cliente, né? Se você realmente se coloca numa proposição de ajuda, enfim, né? E mesmo que tenha tido algum contratempo em uma ou outra sessão, em um ou outro momento, se o resultado geral ele é bom, né? E uma avaliação muito do cliente junto com a gente, né? Como que o cliente percebe esse tempo conosco? Existe uma retomada da qualidade de vida? Existe uma sensação de desenvolvimento? Né? Talvez essa fosse uma pergunta bastante pertinente numa avaliação junto ao cliente, né? E a professora Celana, ela continua no texto, né? E ela pontua, né? Como que é importante, né? E além de um questionamento, né? De ficar tentando olhar o que me falta enquanto terapeuta, né? Talvez a melhor opção seja olhar o que você tem como terapeuta, né? Qual que é a sua potência, quais são as características que te destacam, que te diferenciam, o que você tem para acolher como terapeuta, né? O que você pode trazer para a terapia, que é uma relação de cuidado, né? Porque esse cuidado ele só consegue acontecer, na verdade, a partir de um investimento, né, de uma decisão que é muito pessoal. A gente só consegue cuidar de uma pessoa quando a gente se importa com ela, quando a gente acolhe ela de fato, quando a gente se propõe a acompanhá-la, né? E por mais que uma teoria possa orientar a gente, as teorias elas não vão ser suficientes. Tem sempre alguma coisa que foge às teorias, né? Então o que importa realmente é o estabelecimento dessa relação. E quanto às teorias, é claro que é importante a gente se manter atualizado e ter minimamente uma formação que nos possibilita trabalhar com ética e mais afinado aquilo que a gente vem descobrindo na ciência, né, para poder estar oferecendo melhores serviços para as pessoas que nos procuram, né? É claro que essas teorias podem nos orientar, mas elas, como eu falei, invariavelmente elas uma hora não vão ser suficientes,
né? Vão ter pontos ali que a teoria, num dado momento, ainda não alcança, e a gente tem que ser curioso, né? E buscar aprender mais, estudar mais, ler livros, fazer cursos, ir a congressos, participar de grupos de estudo, conversar com colegas. São inúmeras as opções. Então é importante a gente estar aberto, né? E estar aberto para a teoria, para o estudo, mas também aberto ao nosso cliente, né? Aberto a essa relação que se coloca ali. Porque quando as teorias caem e elas não sustentam mais, resta a gente, resta a nós mesmos ali naquela relação de cuidado, nessa responsabilidade, nesse compromisso com aquela pessoa que nos procura, né? Só que aí tem uma questão que é interessante, que ela traz ao final do texto, né? E por isso que aquele tripé que a gente imagina para uma boa prática clínica, que é estudo, supervisão e terapia pessoal, né? Esses 3 pontos que sustentam uma boa prática. E a professora Celana, ela traz isso ao final do seu ensaio, né, do seu texto, e ela fala assim, como que é importante a gente se aceitar, né? Então esse movimento de compaixão, de acolhimento, de cuidado que a gente tem com o outro, a gente também precisa fazer com a gente mesmo, né? E talvez redobrado isso, né? Esse investimento no nosso início de jornada enquanto psicoterapeutas, né? A gente se aceitar, se reconhecer que a gente é, né? E conseguir perceber como que a gente pode mudar. E a gente vai mudar ao longo da nossa jornada, ao longo do nosso percurso enquanto clínicos, né? E como que a gente, ao mudar, né? Porque nós estamos cuidando da gente também, né? Ao estudar, ao fazer nossa terapia pessoal, ao fazer a supervisão, como que ao cuidar da gente. E aí, por conta disso, a gente vai mudar, né? A gente vai ter melhor condições de poder também estar ajudando o outro, estar acompanhando o outro no seu processo de mudança, né? Então, talvez, né? E aí eu acredito que é isso que a professora Celana traz aqui no texto, né? Redirecionar essas perguntas que vão acabar aparecendo ali nesse início de jornada, né? Fazer perguntas que parecem ser muito mais úteis para a gente, né? E que promovam o crescimento, na verdade, né? E no qual você consiga reconhecer alguns pontos para poder investir na sua formação e no seu exercício profissional. A nossa referência, né? Só para poder lembrar aqui da informação, é o texto da professora Celana Cardoso Andrade, que foi publicado na revista da abordagem gestáltica, a RAG, no ano de 2010. O nome do ensaio que ela trouxe essa discussão para a gente é Carta a uma Jovem Psicoterapeuta. É um texto que eu gosto de usar no estágio, como eu havia falado, né, e recomendo a leitura para vocês. Tá joia? Espero que vocês tenham gostado dessa sugestão de leitura, né, e desses pontos de reflexão que são importantes. E fico aqui aguardando a sugestão de vocês, questionamentos, dúvidas. Ajudem a gente a desenvolver a nossa série de vídeos do Assimilando e Integrando. Manda pra gente mensagens, mandem comentários, né, para que a gente tenha outros temas e podemos discutir aqui também com os próximos vídeos. Tá joia? Muito obrigado pela sua companhia. Um ótimo, um lindo caminhar aí na sua prática clínica. Faço votos de que dê tudo certo, né? E a gente se encontra num próximo episódio com a nossa série de vídeos. Tá joia? Até mais. Fiquem bem.